E de facto eu fui convidada para falar da rede de Centros Ciência Viva. Devo dizer que esta é a minha história preferida. É muito fácil para mim falar de algo que ajudei a construir há já vão 22 anos. Mas para se contar algo que seja a rede de Centros Ciência Viva, tenho que contar uma história. E como todas as histórias, começam por Era Uma Vez. E era uma vez um país, Portugal, que há 22 anos não tinha nenhum centro de ciência. Havia museus ligados a universidades, a museus de ciência. Como já foi aqui referido, em termos de cultura, quando se fala em museus de cultura, de um modo geral, estávamos bem posicionados, e ainda hoje os museus funcionam muito bem, mas de facto, a nível da ciência e da tecnologia, não havia nenhum centro de ciência. E esta foi uma história que começou com uma pessoa, com um político, que ao mesmo tempo também era um cientista. Falo do professor Mariano Gago. Algumas pessoas aqui nesta sala conheceram-no, o Batel foi um deles, e de facto eu tive esse privilégio de trabalhar desde a primeira hora com alguém que foi responsável por instalar, criar o Sistema Científico Nacional e ao mesmo tempo teve a visão de criar um sistema de cultura científica, ao mesmo tempo. Devo dizer mesmo que houve um momento, um ano, em que primeiro avançou com a Ciência Viva, que é a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e só depois avançou para a criação da FCT, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a instituição oficial que apoia a ciência em Portugal. Portanto, um ano depois de ter criado a Ciência Viva, criou a FCT. Isso significa, de facto, a importância que o professor Mariano Gago dava à cultura científica, à promoção da ciência, à ligação da ciência à sociedade. E eu sou a feliz protagonista dessa história, porque comecei a trabalhar na Ciência Viva desde o seu primeiro dia até hoje. Portanto, esta história tem o Era Uma Vez, mas também tem um milagre. Um milagre ocorreu em 1996. Mas é um milagre laico, devo dizer. É um milagre que, podemos dizer, tem duas razões. Um milagre feito por uma pessoa, já disse quem, pelo professor Mariano Gago, e pela sua visão, a visão e a sua iniciativa, e um milagre feito pelas pessoas e que se baseia num princípio muito importante, que já foi hoje aqui referido pelo Sr. Assessor do Sr. Reitor, filósofo. Devo dizer que a minha formação base também é filosofia, portanto fui também duplamente sensível às suas palavras. E, de facto, a cooperação, aquele sentido que é ninguém sabe o suficiente para fazer tudo sozinho. Foi isso que eu aprendi desde o primeiro momento com o professor Mariano Gago. E por isso, como ninguém sabe o suficiente para fazer tudo sozinho, nós fizemos e construímos a Ciência Viva, e esta rede de que vou falar, construímos em parceria. E essas parcerias foram feitas essencialmente com as autarquias e com as instituições científicas, portanto, universidades e instituições científicas, e o poder local, o poder autárquico. E, claro, em ligação com a Ciência Viva, a Agência Nacional.
Mas vou, em primeiro lugar, mostrar rapidamente que rede é esta. E vão saber que, primeiro, não é difícil de fazer. Segundo, leva tempo. Mas o tempo é aquilo que todos mais temos, não é? Se o soubermos gerir, e o tempo é aquilo que cada um conseguir fazer dele, as coisas conseguir fazer com esse tempo. Portanto, uma rede demora tempo e de facto precisa de pessoas e precisa de uma coisa muito importante, precisa de projetos que a alimentem. E vamos ver como é que nós fizemos esta rede de centros. Depois aqui temos o mapa de Portugal, ali ao lado direito também inserido enfim, no mapa maior. E aquele mapa, aquele retângulo, mostra a rede de centros de ciência viva que temos no país. E verão que é uma rede que também está ainda em crescimento, uma vez que temos ali 2 centros que estão a amarelo e que significa que estão em processo de instalação. Portanto, é uma rede viva, não está fechada, é tão viva que às vezes fechamos alguns, abrimos outros, porque os centros de ciência viva são sujeitos a uma avaliação, a um acompanhamento e, de facto, há razões várias, mas há casos em que algum centro fecha porque ou não corresponde aos parâmetros de qualidade que exigimos ou, por várias razões, evoluíram ou foram noutras direções. Portanto, é um mapa que está distribuído em todo o país. São casas, são edifícios que têm conteúdos e já vamos ver, eu vou mostrar um a um rapidamente para se perceber que edifícios são esses, o que é que eles representam. Portanto, um centro de ciência viva temos que olhar para o seu conteúdo e para o seu contentor. E ninguém tem dinheiro, vamos ser muito claros, eu acho que nenhum país tem dinheiro suficiente para fazer edifícios magníficos e pôr lá conteúdos ideais. Aquilo que nós fazemos é olhar para a realidade, buscar as parcerias, como dissemos, como já disse, e ver o que já existe e reconverter. E foi isso que nós fizemos. Por exemplo, nós vamos começar, vem o mapa ao lado direito, tem uma bolinha que vai mudando conforme a situação geográfica do Centro de Ciência Viva. Devo dizer que isto foi feito praticamente 20 anos, 20 centros, o que é notável e só é possível fazer porque localmente os centros estão enraizados e são as comunidades locais que trabalham para que eles existam e para que eles funcionem. Aquele lindíssimo, vão-me ouvir dizer isso em cada um dos centros, eu sou suspeita, obviamente, mas aquele lindíssimo Centro de Ciência Viva fica no norte do país, em Bragança, e a autarquia, ponto, são sempre as autarquias que dão os edifícios, que cedem os edifícios. Geralmente são edifícios que não têm já função e o que nós fazemos é devolver à comunidade, à sociedade, à região, aqueles edifícios recuperados e com ciência lá dentro. Este era um edifício hidroelétrico. Ele era uma antiga estação hidroelétrica, está situado no leito de um rio, o Rio Fervença, e por acaso esta foi a cidade onde eu estudei, no norte do país, portanto diz-me muito, e este edifício é lindo. Porquê? Aquelas paredes de vidro exteriores fazem parte do conteúdo do centro. Portanto, elas mudam de cor, têm uns sensores, e mudam de cor conforme a temperatura, conforme a umidade, e dão indicação desses valores para uma estação dentro do Science Center, dentro do Centro de Ciência, que é um módulo interativo onde se pode observar e perceber mais sobre energia, sobre clima e, portanto, cada centro
Ciência Viva nasce num sítio e respeita esse ambiente, respeita esse sítio. E isto faz com que cada um seja diferente, nenhum é igual. E as razões para visitar um mantêm-se para visitar todos. Se formos a Guimarães, portanto, esta cidade do Minho tem um Science Center que se chama Curtir Ciência. O nome não é alheio aos conteúdos que lá estão. Curtir vem de curtir, de facto, é gostar de ciência, é assim uma palavra que está no léxico mais popular e juvenil, mas curtir vem de curtir o couro. Aquilo está numa zona de couros, onde de facto era essa a atividade principal dos couros. Não queria dizer outro nome, mas não me ocorre, mas percebem, peles, portanto percebem o que é. Portanto, era uma zona de cortumes e atualmente esse edifício pertence à Universidade do Minho e em parceria com a Universidade do Minho e com a Câmara Municipal de Guimarães fizemos aquele centro. Devo dizer que as imagens que trago, e são breves, não fazem jus àquilo que é o espaço. O espaço lá dentro é muito bonito e foi adaptado com módulos de engenharia, essencialmente, e ligadas a essa arte. Mas também, ainda no Minho, o Planetário é um centro pequeno, que é a Casa de Ciência de Braga, é dedicado essencialmente à astronomia. Os diferentes tamanhos destes centros, é assim, não há uma medida definida, é a vontade de ter e de reconverter espaços que podem ser muito simples, outros mais complexos, mas que são adaptados para novas funções. Em Vila do Conde, este edifício foi reabilitado a partir de uma prisão, portanto era de facto um estabelecimento prisional, estava já sem função e a autarquia disse: aqui queremos um centro de ciência. E devo dizer que aqui também gosto de contar uma história que mostra o sentido da realização desta rede. O autarca, na altura, mandou-nos um pedido para a Ciência Viva, a Agência Nacional, dizendo que queria um centro de Ciência Viva. Mas mandou aquela fotografia já com as letras postas no muro. Centro de Ciência Viva. Eu, na altura, isto ainda estávamos a começar, portanto, há quase 20 anos, ainda com pouca experiência e ainda com muito que aprender com o meu mestre, Mariano Gago, e eu recebi aquilo e fui ter com ele muito indignada e disse: Ministro, veja lá, já nos estão a mandar Centro de Ciência Viva, não tem nada lá dentro, mas já tem lá o nome Centro de Ciência Viva, ainda não negociaram connosco. E ele diz-me: e tu deves ficar feliz por isso, porque significa que os autarcas querem centros de ciência, em vez de quererem outras coisas. Campos de futebol, por exemplo, não menosprezando, mas aquilo que é mais habitual e o caminho mais habitual de se fazer. Portanto, ficas feliz, agradeces e vais trabalhar nos conteúdos para o centro. E foi assim. Temos um planetário no Porto. Este planetário está ligado a um centro da astrofísica da Universidade do Porto. Portanto, tem todo o conhecimento científico que é necessário para espaços desta natureza. Este é o nosso mais recente Centro de Ciência Viva da rede. É a Galeria da Biodiversidade, também no Porto, também ligado à Universidade do Porto, e é um sítio lindíssimo. Era uma casa de família que ficou para a Universidade do Porto, a Casa Anderson, que era da família da grande poeta Sofia Melbrenner. E, de facto, lá dentro, neste espaço, à volta e ao Jardim Botânico, também faz parte do complexo, e
esta galeria da biodiversidade mistura muito aquilo que é a arte com a ciência. Se forem ao Porto, visitem. Depois estamos em Aveiro, que é de facto a cidade mais importante de Portugal, e eu tenho aqui pessoas que podem atestar, vá-se lá saber por que razão. A única forma foi termos um centro de Ciência Viva em Aveiro. Este centro de Ciência Viva foi construído, instalado, melhor dizendo, numa antiga fábrica de moagem em Aveiro e, portanto, pertence à Universidade de Aveiro. Foi feito também em colaboração com a Universidade. Lá dentro é muito multidisciplinar e muito vivo. Este é em Coimbra, uma cidade também muito conhecida por muitos. É uma cidade universitária e este Centro de Ciência Viva também tem uma grande colaboração com a Universidade e com a Câmara Municipal de Coimbra. É um centro moderno, muito interativo e com exposições muito variadas de exterior e de interior. Depois temos um Centro de Ciência Viva na Universidade de Coimbra, que é muito particular. Não tem exposições. É um centro de ciência que é essencialmente de conteúdos, de recursos. Fazem conferências, muitas palestras, muitos encontros com cientistas ligando-os à população e aos estudantes universitários e outros. E tem livros, tem revistas da especialidade que empresta e de facto promove. Aliás, ele é dirigido pelo professor Carlos Filhais, que é físico e uma pessoa também devotada à comunicação de ciência. Tem este nome, Raume de Carvalho, em homenagem ao Raume de Carvalho, que foi um grande divulgador de ciência também, físico, e que também homenageamos através do dia 24 de novembro, que é o Dia Nacional da Cultura Científica. Devo dizer, parênteses, que Portugal tem aquilo que muitos países fazem, que são as Semanas de Ciência e Tecnologia. A nossa Semana de Ciência e Tecnologia é sempre em novembro, na semana onde temos o dia 24 de novembro, e aí já nem todos os países têm, que é o Dia Nacional da Cultura Científica. Mas, recentemente, há 2 anos, criámos o Dia Nacional dos Cientistas, que é o dia 16 de maio. Esse eu acho que não conheço nenhum país que tenha instituído por decisão parlamentar, foi levado ao Parlamento, e foi votado por unanimidade criar o Dia Nacional dos Cientistas. E comemoramos no dia 16 de maio, em homenagem ao... Como? Essa data é em homenagem ao dia do nascimento do professor Mariano Gago. Portanto, infelizmente ele faleceu há 3 anos e perpetuamos o seu legado, a sua dedicação à ciência e à sua cultura, criando o Dia Nacional dos Cientistas, dia 16 de maio. E fazemos sempre uma conferência que se chama Os Caminhos do Conhecimento. Este é um centro a não perder. É o único na rede que não foi adaptado de um edifício já existente, mas foi desenhado por um arquiteto de raiz, é sobre a floresta e fica em Proença Nova, na zona centro. É um centro que representa, se o virmos com uma imagem de cima, por acaso temos imagens, mas eu reduzi ao mínimo para trazer aqui, se vista por um drone, tem como no centro uma espécie de um tronco, uma zona circular, e depois saem ramos. Portanto, aquilo vem ali do lado direito, do lado esquerdo, depois tem mais a sair grandes ramos, digamos assim, onde estão instalados conteúdos essencialmente sobre a floresta.
outro centro ligado essencialmente à astronomia, onde decorreu há 3 dias a Astrofesta, que é um grande encontro nacional de astrónomos amadores e astrónomos profissionais. É muito interessante esta ligação de amadores e profissionais para levar a astronomia ao maior número de pessoas. A astronomia é, por excelência, a área do conhecimento muito multidisciplinar. Aprende-se muito a olhar o céu, a perceber os astros, a ir até ao sentido da vida, o que fazemos cá, quem somos. Isto é muito filosófico também, mas a astronomia vai pela física, matemática, biologia, astrobiologia, então está muito em desenvolvimento, etc. Portanto, são espaços de conhecimento muito ligados à população de todas as idades. Este é um outro centro, Ciência Viva, que chama-se do Alviela. É um centro, aqui não se vê-se mais ou menos bem o edifício, é muito bonito, mas tem um rio ao pé e tem grutas de morcegos. É um espaço que essencialmente fala do Cárcico e, portanto, tem a ver com as fontes originais que abasteciam até Lisboa de água, por aquela zona chama-se os Olhos d'Água. Portanto, é uma zona com muita geologia, onde se pode perceber a história da Terra e da vida, e onde o must são os morcegos. Aliás, o ano passado fizeram pela primeira vez, no Dia Mundial dos Morcegos, o baile dos morcegos. Foi mesmo uma ação muito popular, onde as pessoas tiveram um grande interesse em participar e se inscrever. E este Centro de Ciência Viva tem lá dentro muita temática dessa ligada aos morcegos. Tem mesmo uma câmara que está ligada permanentemente a uma caverna dos morcegos, onde nós podemos ver, olhando para as imagens, o que é que se passa lá dentro, como é que eles vivem, como é que estão, que habitat é aquele, e é um centro também muito bonito. Este é o Pavilhão do Conhecimento, é a sede da Ciência Viva, em Lisboa, e é o centro maior, aquele que promove os recursos para toda a rede, e é onde está o Estado-Maior da Ciência Viva, digamos assim. Portanto, é em Lisboa, no Parque das Nações. Ali nem se vê bem o edifício, aquilo é só a parte exterior, num dos eventos da noite que fizemos, cheio de pessoas. Nós temos uma média de 800 visitantes por dia. É um centro de ciência também multidisciplinar, semelhante a muitos outros que existem, essencialmente nos Estados Unidos, na Europa, e de facto somos o centro de recursos de toda a rede. O Planetário Carlos de Gulbenkian, que já ouviram falar com certeza, alguns já visitaram em Belém, em Lisboa, faz parte da nossa rede de Centros de Ciência Viva, pertence à Marinha. Portanto, fazemos parcerias com muitas instituições diferentes e se calhar é essa a razão do sucesso. É, de facto, trabalhar com diversidade e com várias instituições. Já estamos a ir para a Zona Sul, Zona do Alentejo, está em Estremoz. É um centro muito especial, está instalado num antigo convento do século XVII, em mármore, e essencialmente os conteúdos deste centro são ligados ao mármore, à geologia. Há muitos milhões de anos, naquele espaço, aquilo era um oceano e, portanto, tem fósseis, e tudo isso é mostrado lá dentro deste centro de ciência. Tem claustros, aqui na imagem ao vosso lado direito, o que vem é um pêndulo de exterior, que de facto está no claustro,
e ali ao lado esquerdo em baixo são as pedreiras de mármore e, portanto, os centros de ciência viva, todos eles têm atividades fora de portas e todos eles vão para a região envolvente com visitas guiadas e com atividades principalmente para o público escolar, mas também ligados ou abertas à população. Portanto, Terra, um planeta dinâmico, é o tema principal deste Centro de Ciência Viva instalado num convento. Aqui é no Lousal, está instalado numas antigas minas, portanto já abandonadas, minas de pirite, e é um centro muito especial também, porque tem um espaço edificado, mas tem também a visita a uma mina recuperada. Portanto, as pessoas podem, naquele campus, visitar uma mina e perceber como é que funcionava. E tem módulos ligados também à geologia e à extração mineira, e tem até uma mina para os mais pequeninos dentro do centro. Chamamos-lhe a mina inacabada, a exemplo da casa inacabada, que é um módulo ícone do pavilhão do conhecimento, um módulo onde as crianças vão, constroem a casa, e a casa nunca está construída, e eles estão sempre a trabalhar na construção da casa, movimentando peças como se fossem grandes legos, e têm capacetes e percebem as regras de segurança. Aqui na mina também podem fazer isso. Na região sul, no Algarve, temos este centro em Faro, foi dos primeiros a ser instalado. Está instalado no antigo quartel de bombeiros, portanto é sempre, como digo, a recuperação de um edifício para a população. Este centro tem um módulo ícone que é um apalpário. É um aquário pequeno, pequeno mesmo, do tamanho mais ou menos ali do ecrã, que tem espécies da Ria Formosa, espécies ali locais, e as pessoas podem meter a mão e apalpar literalmente os peixes, se conseguirem apanhá-los, e aquela flora existente, aquelas plantas existentes típicas da Ria Formosa. Depois, claro, para evitar o stress dos peixes, os locais, os pescadores locais vão, de quando em quando, substituí-los. Portanto, vão lá buscar os que lá estão, devolvem à Ria Formosa, trazem outros. Portanto, eles são bem tratados. E fica-se a perceber como é que funciona aquele ecossistema. Aos meios de comunicação, o GPS, e tem a ver com temos um farol, é um farol também que pode ser construído pelas crianças, é o que podemos chamar um farol inacabado, e onde os mais novos podem perceber muito bem como é que funciona um farol, como é que funciona a óptica, como é que funciona a física, a comunicação, e há aqui um feedback, mas eu não tenho nada. É um feedback, mas eu não tenho nada ligado. Já passa, é só pena porque incomoda-vos, não é? Bom, portanto, é eu não tenho. Já passou. Obrigada. Portanto, este Centro de Ciência Viva de Lagos, aquele edifício, o próprio edifício, tem módulos interativos. Aquilo gira e fazem efeitos de óptica e de percepção. Em Tavira temos, imaginem, um Centro de Ciência Viva instalado numa igreja. Claro que já não é igreja, Tavira é uma cidade
do Algarve, conhecida pelo grande número de igrejas que tem, e muitas já estão desativadas, e nós instalámos um centro de ciência viva dentro deste edifício. Por fora é uma igreja, lá dentro é um Science Center. Tem aquilo ao lado esquerdo em baixo, é uma barragem, simula uma barragem, percebem acionando os mecanismos como é que uma barragem funciona. Tem laboratórios, portanto é um Science Center muito vivo, muito dinâmico. Aqui é nos Açores. Portanto, nos Açores também temos um centro de ciência, o Expo Lab, também multidisciplinar e que fizemos em parceria com o Governo Regional dos Açores. Bom, esta é de momento a nossa rede de centros de ciência viva. Vão dizer como é que é possível como é que é possível em 20 anos fazer 20 centros de ciência? Ao ritmo de um por ano, não é bem. É mais ou menos isso, mas significa que há muito trabalho que é feito em conjunto, como eu digo, com as universidades, com as instituições científicas, laboratórios de investigação, com empresas, com autarquias, essencialmente. A regra é esta: a autarquia disponibiliza o edifício e a Ciência Viva trabalha e oferece os conteúdos. Portanto, são as nossas equipas que trabalham juntamente com as instituições científicas para organizar e promover os conteúdos. E este modelo de gestão tem funcionado porque está enraizado localmente. É muito importante que as autarquias estejam envolvidas neste processo, porque temos quem se responsabilize depois pelo seu desenvolvimento, pela manutenção, e isso é um fator essencial neste processo. Claro que fazer uma rede não é fazer um conjunto, e agora matemático, um conjunto de centros de ciência. É mais do que isso. É mais uma rede neuronal, que, como sabemos, existem sinapses, e essas sinapses têm que estar ativas para que os neurónios estejam vivos e para que comuniquem entre si. A rede de centros de ciência viva é assim. Tem que haver uma estrutura central de apoio e que alimenta com projetos a rede. Nós temos 2 encontros anuais de toda a rede. Além disso, fazemos muitas outras ações de formação e buscamos financiamentos onde eles existem. A Ciência Viva tem uma fatia muito importante de financiamento que vem do governo português, portanto, através do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Isto é um caso um pouco raro, que teve origem, como eu já disse, numa visão, numa decisão governamental, num forte apoio governamental que foi dado pelo então Ministro da Ciência e Tecnologia, o professor Mariano Gago. Portanto, como ele foi Ministro durante 3 mandatos, ele teve tempo e tinha poder suficiente para o fazer. O poder vinha-lhe de muitas coisas, vinha sobretudo do conhecimento, vinha da sua personalidade, quer a nível nacional, quer internacional, muito respeitado, muito conhecido e reconhecido, e esse era um modelo que ele fez para instalar este processo. Devo dizer que a nível internacional isso é muito reconhecido. Nós, Ciência Viva, somos membros de 2 grandes redes internacionais de museus e centros de ciência. Uma é o ExCite, que é a rede europeia de museus e centros de ciência, tem mais de 400 membros, está instalada em Bruxelas.
Eu própria presidi a rede do Excite há 3 anos atrás e, portanto, é muito importante nós sermos membros de redes internacionais, congêneres e aprender com quem já fez e trocar experiências. Somos também membros de uma outra rede que é americana, essencialmente, mas são internacionais, sediada em Washington, que é o ASTEC. Eu estou no board do ASTEC, através da Ciência Viva, porque não são cultos personalizados, são de instituições, e isso dá uma ideia da nossa dimensão de cooperação internacional. E devo dizer que, e referiu isso na sua intervenção, o lado fortemente democrático que a ciência tem, e isso é muito assim. E este exemplo das redes de centros de ciência no mundo é disso exemplo. Falei em 2, eu não trouxe um slide com o mapa, mas falei em 2, que é o Excite, mais de raiz europeia, o ASTEC, mais de raiz americana, mas existem 7 redes internacionais que cobrem todos os continentes. Existe uma rede africana também, que está sediada na África do Sul, é o SAS-PAC. Existe uma rede Norte da África Mediterrâneo, que é o NAMES. Existe uma rede Ásia, que é o SASTEC, as suas siglas, não os vou amassar com isso, mas existe uma outra rede que é América do Sul, que é a RedPop. E, portanto, são estas redes que cobrem, de facto, todos os continentes. São redes democráticas, civis, não são, podemos dizer que são não governamentais, que têm estatutos próprios, que se organizam. Cada rede faz anualmente o seu encontro anual. Portugal já recebeu 3 encontros anuais do Excite. O último foi há 2 anos no Porto, mas estas redes reúnem-se em várias partes do mundo. Por exemplo, a última do Excite foi em Geneve. E, portanto, são redes democráticas, são redes muito que surgiram da vontade e da decisão dos diretores dos centros de ciência no mundo e que se organizaram assim, cobrindo todos os continentes, e de 3 em 3 anos estas redes reúnem-se em conjunto em sítios diferentes também e organizam os seus comitês para fazerem os respectivos programas. A última foi em Tóquio este ano, foi World Meeting dos Centros de Ciência. Eu termino e cliquei demais. Eu espero voltar lá. Oh my God, é no instantinho, porque eu queria ir para o último. Gostava de ir para o último sem fazer isto, mas também chego lá depressa. Outra vez, não. Outra vez, não. Uau. Sabem que isto é... O defeito é meu. Quero ir para o último slide. Quero ir para? Quero ir para o último slide. Quero ir para a apresentação.
é que aí há um sítio onde se carrega que tem que ser o certo, não é? 5 e quer ir para o Para o último. 23. Bom, vamos a... E depois? Queria ir para o filme. Está bem. Bom, esta imagem eu queria trazê-la por uma razão. Fui eu que tirei esta foto, foi tirada numa sala do Pavilhão do Conhecimento, há uns anos. Uma avó estava a visitar com os netos o centro e eu vi, em cima de um dos módulos, na sala do Explora, este menino. Estava descalço, só com as meinhas, e a curiosidade dele em cima do módulo a espreitar. E durante uns anos ele só era conhecido pelo menino das meinhas, entre nós, a minha equipa, porque nós não tínhamos ficado com o contacto da criança, embora tenha pedido na altura à avó autorização para tirar a foto. E não é que há 2 anos, no aniversário do pavilhão, nós localizámos o menino das meinhas. Ele já é um menino, por acaso não trouxe a fotografia atual, mas tirámos. O pai dele era professor no Instituto Superior e dizia: este é o meu filho, nós ficamos tão felizes. Vimos cá muita vez e de facto depois convidámo-lo mesmo para no dia do aniversário do pavilhão ele falou, falando do seu testemunho, e isto só mostra a curiosidade. Porque é que estes espaços são importantes? Porque é que estas casas de ciência, podem ter o tamanho que tiverem, serem mais sofisticadas ou mais simples, maiores ou mais pequenas, têm importância, porque vão, de certeza, despertar a curiosidade nos mais novos, vão fazê-los pensar, descobrir e ter gosto pelo conhecimento. Não é por acaso que eu adoro o nome Ossuela, porque significa conhecimento. Numa das línguas moçambicanas. E nós, a sede da Ciência Viva está no Pavilhão do Conhecimento. Portanto, de facto, o conhecimento marca aqui muito. E este encontro, esta Bienal, que é das STEM, hoje em dia já se fala muito das STEAM, acrescentam o A, das artes, e de facto tudo isto, a matemática, a engenharia, as ciências, se completam com a arte, com as artes, cada vez mais. E há mesmo um pensador, ele é músico, é filósofo, é americano, mas vive na Alemanha, é o Gerhard Leonhard, ou Gerhard Leonhard. E eu assisti há pouco tempo a uma conferência dele em Lisboa e ele trata estes assuntos das STEM e das tecnologias de uma maneira um pouco diferente. Introduz-lhe a ética, introduz-lhe os valores e, portanto, hoje em dia podemos ter uma panóplia de ciências, tecnologias, mas precisamos da ligação aos valores, à ética, ao conhecimento. E termino, comecei com uma história, vou terminar com outra. Imaginem o Centro de Ciência Viva, ainda não, pois quero ir ao filme. Imaginem o Pavilhão do Conhecimento numa bela tarde de sexta-feira, cheio de gente, cheio de crianças também. Ainda não. Ainda não? Não ponhas ainda. Ok. Eram 3 da tarde e estava lá a comunicação social, estava lá uma estação de televisão que estavam a fazer reportagens, foi ter com um menino e entrevistou-o. Esse menino, de 9 anos, fazia parte de uma turma de escola, do primeiro ciclo, que foi visitar o Pavilhão do Conhecimento. Mais do que visitar, passou uma semana inteira numa escola que temos dentro do Pavilhão do Conhecimento. Esse é o nosso segredo mais bem guardado, aspas, porque não é de propósito
que guardamos esse segredo, mas a verdade é que não está muito divulgado ainda, mas temos uma escola do primeiro ciclo dentro do Pavilhão do Conhecimento, já funciona há 7 anos, vamos entrar no 8º ano, e resulta, mais uma vez, de parceria com a autarquia, com a Câmara Municipal de Lisboa. E essas crianças passam uma semana inteira de aulas dentro do pavilhão, não vão à escola deles. Portanto, nós temos um programa que dura o ano inteiro e que já dura há 7 anos, onde recebemos 2 turmas por semana que passam uma semana inteira no pavilhão. Não vão às aulas deles, à escola. Vêm com os professores, fazemos antes toda a preparação de formação de professores e, de facto, é uma semana de aulas diferente, em que o Centro de Ciência é um grande centro de recursos e de inspiração para aquelas crianças e também para os seus professores. E esta turma que estava lá nessa sexta-feira tinha completado uma semana de aulas e tinham vindo de uma escola do centro do país. Nós reservamos sempre nessa semana nesse ano, uma semana em cada ano, que é para escolas fora de Lisboa. E imaginem, a criança andou de teleférico no Parque das Nações, foi ao Jardim Zoológico, foi recebido pelo Primeiro-Ministro no Palácio de São Bento, num lanche. Foram ao cinema. Como vinham de fora, nós proporcionámos num programa muito variado. Além das aulas sim, que tiveram dentro do pavilhão. E nessa sexta-feira, às 3 da tarde, o jornalista faz-lhe esta pergunta e eu espero que haja som, mas se não houver, não dá mais alto do que isso, pois não? Vamos tentar. Bom, mas não interessa. Se puderem ouvir melhor, mas esta Não. Eles estão dentro. De encontrar um cientista. Pronto. De facto, ele está no meio de uma exposição, que são os Angry Birds, que é uma exposição muito interativa, que principalmente os mais novos adoram. Está rodeado de estímulos e de coisas que fez durante a semana extraordinárias, mas há uma coisa que nós temos no programa, no programa da Escolinha Ciência Viva, que é o encontro com o cientista. Todas as semanas as crianças têm um encontro com o cientista. E a coisa que ele se lembra nessa semana, das inúmeras coisas que fez, foi: de que é que gostaste mais? Do encontro com o cientista. Isso significa que nós temos responsabilidade neste trabalho e que, com certeza, que inspiramos os mais novos para serem melhores cidadãos. E é isso que importa. E muito obrigada. Estou disponível para perguntas. Cumpri o tempo. Muito bem, muito obrigada. Permite-me clarificar melhor esses 2 pontos. O primeiro, como é que pensamos os conteúdos? Não é fácil. É como estarmos perante uma folha de papel em branco e termos que escrever um romance ou uma carta difícil. Consegue-se, mais uma vez, tendo à volta da mesa pessoas de várias áreas, físicos, biólogos, matemáticos, químicos, médicos, designers, arquitetos, músicos. Portanto, quanto mais diversa for a composição das pessoas e a formação das pessoas com quem falamos e discutimos os conteúdos, melhor. Um exemplo, nós fizemos recentemente uma exposição, há 4 anos, uma exposição que se chama Era uma Vez Ciência. O Era uma Vez é mesmo olharmos para as histórias infantis, as histórias do Era uma Vez, a história da Branca de Neve e dos 7 Anões, do Pinóquio, do João Pé de Feijão. Quem não tem essas histórias na sua memória? E o que fizemos foi olhar para elas e ver que ciência havia nessas histórias. E reunimos com
pessoas da literatura infantil, da psicologia, da matemática, da física, de todas as áreas, e fizemos uma belíssima exposição que está na Cité, em Paris. Portanto, nós alugámos já essa exposição. Nós já começamos a entrar no mercado internacional, muito exigente, quer em termos de segurança, de qualidade, de interatividade, e neste momento a exposição está naquilo que nós chamamos a Catedral dos Centros de Ciência Europeus, que é em Paris, na Cité, em La Villette. E agora vai para outros sítios. Portanto, esse é um exemplo. O que fazemos é processos chamados Thinking Design, que é nada mais do que pensamento em conjunto, com muitos papelotes amarelos nas paredes, muitas ideias que vão sendo construídas. É materializar ideias. Não é fácil, porque esses módulos são interativos, têm mecanismos, têm que resistir a milhares e milhares de visitantes por dia, que lhes mexem, que lhes tocam, porque um centro de ciência é um espaço de grande liberdade de movimentos e de interação. Portanto, as ideias são assim. Nos centros inspiramos muito com o ambiente à volta. Se é um convento, se é de mármore, se é uma estação hidroelétrica, vamos buscar aqueles conteúdos ligados à energia, à mecânica, à engenharia, ao clima, etc. Portanto, as ideias são inesgotáveis. Nós estamos neste momento a fazer em Peniche. Peniche é uma cidade costeira e o tema vai ser surf, pescas e, portanto, peixe e oceano. Essencialmente são esses os temas. O financiamento, eu referi só o financiamento governamental porque é muito raro os países, os governos apoiarem incondicionalmente, que foi isso que aconteceu no início, projetos desta natureza. Por isso Portugal é muito olhado como um estudo de caso internacional nessa matéria, mas também o nosso financiamento vem, neste caso, de receitas próprias, como vem dos bilhetes, da bilheteira do centro do Pavilhão do Conhecimento. Portanto, o Pavilhão do Conhecimento, sendo o maior centro de ciência da rede, tem o maior número de visitantes. De facto, 800 visitantes por dia, em média, é um número bastante bom, embora os nossos preços de bilheteira não sejam muito altos e, portanto, o income, a receita podia ser muito maior do que é, mas nós temos uma missão, que é uma missão nacional de promoção da cultura científica e tecnológica, e por isso somos apoiados pelo Governo para o fazer. Mas temos receitas próprias, quer da bilheteira, quer de aluguer de espaços. Muitas empresas alugam o Pavilhão do Conhecimento para fazer muitas atividades e auditório, etc. E concorremos a projetos europeus, essencialmente. Portanto, este ano nós temos ativos neste momento 17 projetos europeus. Significa é muito trabalho, são muitos projetos. Nem todo o income desses projetos reverte como verba líquida, digamos, para o nosso trabalho, mas podemos alocar parte de vencimento das pessoas que trabalham na nossa equipa, assim como alocar ao projeto despesas de comunicação, eletricidade, segurança, etc. Portanto, são maneiras de podermos também minimizar os custos da estrutura da ciência viva. Nós, neste momento, quando eu comecei a trabalhar com o professor Mariano Gago, passado um mês, era eu e mais 2 pessoas. Hoje somos 100, mais ou menos. Eu digo mais ou menos, não é que eu tenha perdido algum pelo caminho, mas
conta monitores que estão nas áreas expositivas e que mudam conforme o tema das exposições. Eles são geralmente estudantes universitários que fazem esse trabalho em part-time. Temos, mas com toda a estrutura, técnicos de manutenção, toda a gente, temos biólogos, geólogos, matemáticos, historiadores, filósofos. Portanto, é uma equipa muito variada e concorremos a muitos projetos, sim. Este projeto da Escola Ciência Viva, por exemplo, foi apoiado também pela Fundação AMGEN, da King Baldwin Foundation. Portanto, há estruturas e organizações internacionais. Esta está sediada em Nova Iorque e souberam, porque têm uma base em Lisboa, que tínhamos aquele projeto educativo tão raro, porque é raro, e vieram bater-nos à porta para apoiar e, de facto, é assim, recebemos apoios de várias fontes e eu aqui só falei de uma coisa pequena, que é a rede de centros, não falei de muitos outros projetos que temos de melhoria do ensino experimental das ciências nas escolas, que fazemos com professores, com escolas e com instituições científicas. Isso fazemos já há 20 e tal anos também. E está aqui a Sónia. De facto, ela esteve até agora há muito pouco tempo num projeto que faz parte da nossa rede de escolas Ciência Viva, na Mama Rosa. Portanto, um projeto levado a cabo por um cientista que se jubilou e resolveu continuar o seu trabalho de dedicação à sociedade e de devolução à sociedade do muito que aprendeu. Ele esteve radicado nos Estados Unidos muitos anos, voltou a Portugal, fundou uma instituição científica, o CNC, em Coimbra, e a partir daí fez muito trabalho com muitas comunidades e agora, reformado na sua terra, fundou o Instituto de Educação e Cidadania, onde fazem um trabalho notável com escolas de todos os níveis de ensino. E a Sónia foi, até ontem, podemos dizer, a grande obreira desse projeto. E, portanto, esta também é uma rede que a Ciência Viva está a criar de escolas de Ciência Viva. São centros de ciência, portanto, que fazem um trabalho com a educação desta forma, muito direta e muito inovadora. E neste momento já vamos ter 7 centros de Ciência Viva a fazer essa rede, mais 3 que já existem, 10 escolas de Ciência Viva já estão na rede. Mais questões? Mário Forjás? Muito obrigado pela apresentação, foi muito defesa, conhecer um certo centros, com certeza. A minha pergunta é muito simples. O que é que estes centros de ciência têm ligação com os países da comunidade portuguesa e também connosco aqui em Moçambique, mas com outros países, se há colaborações e o que é que são? Não fui eu que lhe pedi para eu dizer isto. Parece que foi encomenda tua. Olha, obrigada pela pergunta. De facto, estes centros de Ciência Viva, como é que eu ia dizer? Nós não temos formalmente uma cooperação ongoing, portanto, a correr, a acontecer com países de língua portuguesa. A Ciência Viva, a Agência Nacional, sediada no Pavilhão do Conhecimento, tem ligação e projetos com essas comunidades. Um exemplo, nós vamos fazer no próximo ano em São Tomé, na Ilha do Príncipe, vamos recriar melhor recriar, não é bem, mas vamos comemorar o centenário da viagem do Eddington, que comprovou a teoria do Einstein, da relatividade. Quando ocorreu lá um eclipse que permitiu, portanto, ver claramente visto, como dizia o Camões,
que fenómeno era aquele. E nós vamos recriar isso e estamos a trabalhar nesse programa com São Tomé. Eu própria já vim com o professor Mariano Gago, então Ministro da Ciência, aqui a Moçambique, 2 vezes, mas são sempre situações pontuais. Também com o Brasil temos cooperação, aliás, conheço muito bem o Ildeu Moreira, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, que fazem um trabalho extraordinário há muitos anos e ele já esteve no Pavilhão do Conhecimento. Também temos cooperações acordadas, mas é um pouco de vez em quando se acontecer. É muito difícil manter uma regularidade. Também com Angola, a Ciência Viva fez recentemente um grande projeto de conteúdos para instalar num centro de ciência, museu, em Luanda, mesmo na Baía de Luanda. É um sítio lindo, numa antiga fábrica de sabão, e inspirou-nos para os conteúdos desse centro de ciência. Imaginem, tínhamos projetada uma pequenina fábrica de sabão, que fazia sabonetes e sabão ali, que os visitantes podiam levar e perceber como é que era esse funcionamento. Uma pequena fábrica. E até saíam bolhas de sabão das grandes cheminés que projetámos para a fábrica. Aliás, elas estão lá, íamos era pintá-las de vermelho e branco. Eu digo fazíamos, porque ainda não instalaram. Creio que poderão fazê-lo no breve prazo. Mas, portanto, fazemos para Cabo Verde também. Estão lá 3 centros de ciência que foram feitos pelo Centro de Ciência Viva de Aveiro. Portanto, os centros de ciência viva são instituições autónomas, têm um modelo de gestão autónomo, isso é bom porque os responsabiliza, mas por outro lado também têm uma ligação central à Ciência Viva, à Agência Nacional, porque são constituídas associações que gerem os centros de ciência viva, e a Ciência Viva, a Agência Nacional, faz parte dessas associações, juntamente com a Câmara Municipal e com a Universidade. E, portanto, nós votamos o plano de atividades e orçamento, contribuímos financeiramente também, aprovamos relatório de atividades e elegemos a direção. Portanto, é a nossa maneira de partilharmos e de estarmos envolvidos em cada um desses centros. Cada centro pode fazer as parcerias que entender e nós estimulamos a que façam. O caso de Aveiro, o Centro de Ciência Viva, a fábrica, que estabeleceu a parceria diretamente com Cabo Verde para fazer 3 centros de ciência, 3 pequenos centros de ciência. Portanto, há algumas cooperações, são sempre ainda poucas, e eu queria aqui deixar essa vontade, que é: contem connosco para cooperar. Nós gostamos de trabalhar em conjunto. Eu estive cá há uns anos, bastantes, não me recordo agora quantos, numa feira de ciência. Eu nem sei se foi na primeira feira de ciência, mas nós, Ciência Viva, participámos com um stand. Para o ano convidam-nos e nós trazemos um stand e fazemos experiências. Estás convidado? Eu e a minha equipa. Tenho gente extraordinária para fazer isso. É isso. Pronto, não havendo Muito mais obrigada. questões, resta-me agradecer a Rosália. Muito obrigada. Vamos